Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 151 de 2018, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara do Conselho de Recursividade, declaro aberta a 16ª sessão ordinária virtual de 18 de março de 2021. 15ª, senhor presidente. 15ª? Porque foi cancelada alguma. Pronto, 15ª sessão ordinária virtual de 18 de março de 2021. Gostaria de saber dos senhores conselheiros se as atas da 12ª e 13ª sessão ordinária realizadas, respectivamente, nos dias 12 de março e 16 de março, tem alguma correção a ser feita. Presidente, as correções das atas, eu já fiz para a doutora Silvana e ela já fez as devidas alterações. Então, estão aprovadas as atas das sessões anteriores. Gostaria de indagar, Silvana, se há alguma resolução para de leitura e aprovação. Não, senhor presidente. Então, passando para a ordem do dia, inicialmente gostaria de informar a todos que está presente o senhor Gilson Roberto de Souza Moura Júnior, que é aluno de pós-graduação da Faculdade CDL, pós-graduação em CMS, ele vai assistir estará conosco nesta reunião. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Obrigado. Bom dia a todos. Iniciando com a pauta do dia, hoje teremos 6 processos, todo da mesma empresa, Mercantil Samuel Uchoa Limitada. Tem indicativo de declaração de nulidade pela primeira instância e o parecer da assessoria. Então, ou o acato de nulidade ou não. Eu creio que será um processo mais simples hoje. Então, o processo, vou anunciar os 6 processos. Primeiro processo de recurso 1.6024/2017, aí 2017-17-088. Recorrente Seju, recorrido Mercantil Samuel Uchoa Limitada. Relator doutor Leilson Oliveira Cunha. Processo seguinte é o processo 1.6022/2017, aí 2017-17-096. As mesmas partes, o relator doutor Wander Uchoa. Meu vizinho continua em obra aqui, peço perdão aí pelo barulho. Processo de recurso 1.6021/2017, aí 2017-17-098. As partes são as mesmas, relatora doutora Elineide, Maria Elineide Silva e Souza. Processo de recurso 1.6020/2017, aí 2017-17-100. As mesmas partes, e relator doutor José Alexandre Goiana de Andrade. Processo de recurso 1.619/2017, aí 2017-17-103. As partes são as mesmas, relator doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. E, finalmente, o processo de recurso 1.6019/2017, aí 2017-17-104. Relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Então, o doutor Leilson falar a leitura do relatório do processo, os demais seguem e fazem observações de cada processo. Tudo bem? Eu passo a palavra do doutor Leilson. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, doutor Gilson e a doutora Lúcia, que nos prestigiam, presentes aqui a esta sessão virtual, renovo os votos de bom dia. Presidente, adentrando no processo, a acusação do fisco foi de contribuinte deixar de escriturar no livro próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. Realizado cruzamento dos bancos de dados, da FD, dos fornecedores, com os bancos de dados do contribuinte, hora fiscalizado, foi constatada a falta de escrituração dos documentos fiscais de entrada. Né? No auto de fração foi cobrada a multa de R$ 59.090,28. Período da infração, outubro de 2012 a janeiro de 2013, março de 2013 a dezembro de 2013,
tendo como dispositivo infringido o artigo 276G, inciso 1º, do decreto 24569/97, e penalidade nos termos do artigo 123, 3G, da Lei 2.670/96, com nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, o agente do fisco, em resumo, afirma que, em análise aos dados operacionais de entradas e saídas informados pela empresa à Secretaria da Fazenda, remetidos mensalmente por meio dos arquivos eletrônicos da sua FD, foi constatado que o contribuinte deixou de formar notas fiscais, modelo 1, e notas fiscais eletrônicas nas operações de entradas de mercadorias e bens, tendo o fato sido constatado ao se realizar o cruzamento das informações de documentos fiscais emitidos por contribuintes, fornecedores e com as informações contidas na FD, no registro de entrada da empresa. Relata que intimou, através do termo de intimação 2017-10246, a empresa a justificar a falta de registro dos arquivos da FD de notas fiscais emitidas pelos fornecedores e devidamente registrado nos seus respectivos registros da FD, né, dos fornecedores. E que, em resposta, a empresa relata que localizou em seu banco de dados quase a totalidade dos documentos sob análise, ficando apenas 75 documentos fiscais, modelo 1, e 55 não localizados. Frisa que refez o cruzamento e que alguns documentos que antes não tinham sido identificados na FD foram localizados. E uma vez que o contribuinte os escriturou extemporaneamente, e que o novo banco de dados gerado pela auditoria, a partir do único parâmetro utilizado pela empresa em sua verificação, ou seja, por chave da nota fiscal eletrônica, verifique que ainda assim não coincidia com o banco de dados da justificativa do contribuinte, aduzindo que a explicação de que os documentos que haviam sido localizados em seus bancos de dados não foram transmitidos para a FD. Então, mesmo assim, o agente do fisco verificou que, embora a empresa tenha dito que havia localizado nos seus bancos de dados, mas boa parte desses documentos fiscais que haviam sido localizados não tinham sido enviados para a FD. Então, na sua resposta, o contribuinte, na sua resposta ao termo de intimação reportado, e que não estão devidamente escriturados na sua FD, entradas, 416 documentos fiscais, né, que é o total de documentos verificado pela auditora fiscal, não escriturados. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora monocrática decidiu pela nulidade do feito fiscal, sem apreciação do mérito, acatando preliminar em virtude de impedimento da autoridade lançadora do auto de infração por extrapolação do prazo para a conclusão dos trabalhos de fiscalização, tendo como prazo final, com a devida postagem no correio, o dia 3/10/2017, verificando que a conclusão dos trabalhos fiscais, no aviso de recebimento às folhas 53, teve sua postagem efetivada somente no dia 6/10/2014. 2017. Ferindo, diz que, nesse caso, tal conduta feriu a orientação prevista nos parágrafos 2º e 4º do artigo 821 do decreto 24569/97. E aí anula a autuação com fulcro no artigo 53, parágrafo 2º, inciso 3º, do decreto 25468/99, constituindo assim um vício formal de modo a caracterizar, portanto,
a nulidade absoluta da autuação por advir de vício insanável, conforme dispõe o artigo 83 da Lei 15.614/2014. Em razão da decisão de nulidade, foi interposto pela autoridade julgadora o devido reexame necessário, nos termos do artigo 104, parágrafos 2º e 4º da Lei 15.614/2014. A assessoria processual tributária se manifestou pela nulidade, nos termos da decisão singular, relatando em resumo que em 6/4/2017, o contribuinte foi cientificado do início da ação fiscal, por meio do termo de início de fiscalização 2017-04428, em que o referido termo determinava o prazo de 180 dias para a conclusão da ação fiscal. Portanto, a ação deveria ser encerrada em 3/10/2017. Ressalta que em 2/10/2017 foi lavrado o auto de infração e emitido o termo de conclusão da fiscalização. E que somente em 6/10/2017 o contribuinte foi cientificado do lançamento, conforme folha 53, deduzindo que o agente do fisco extrapolou o prazo de 180 dias estabelecido no termo de início de fiscalização. As folhas 98/100, a auditora fiscal comparece aos autos com informação fiscal e documento lista de postagem, em que relata que lavrou o auto de infração em 2/10/2017, tendo nesse dia a supervisora posto seu visto que no dia 3/10/2017 foi emitida a lista de postagem dos Correios com o objeto de número DW 847-208-739-BR, contendo o auto de infração acima mencionado, seus anexos e o respectivo termo de conclusão, portanto, ainda dentro do prazo legal, e que, no mesmo dia, a Cefaz-Sesec entregou esses objetos na agência dos Correios de número 123-00098-AC, Dragão do Mar, conforme atesta o documento comprovante do cliente em anexo, onde consta o objeto DW 847-208-739-BR, referente aos documentos reportados, esclarecendo que o documento comprovante do cliente é emitido pela agência dos Correios e relaciona todos os objetos recebidos do cliente naquele dia informado, no caso, a Cefaz-Sesec. Frisa que o fato de constar no aviso de recebimento AR 847-208-739-DW, o carimbo dos Correios com data de 6/10/2017, se deve ao fato de que, no período em que o objeto foi postado e efetivamente entregue nos Correios, a instituição encontrava-se em greve, tendo contribuído para que os documentos ficassem parados até a citada data, aludindo ainda que em nenhum momento a servidora responsável pela fiscalização e o setor de gestão da Secretaria da Fazenda negligenciaram o encerramento da ação fiscal e a consequente postagem dos documentos, trazendo aos autos matéria do jornal Estadão, que anuncia o período em que os Correios estiveram em greve, iniciada em 19/9/2017 e encerrada em 6/10/2017. Aqui a informação fiscal, a Procuradoria do Estado, as folhas 6, despacha no sentido de intimação à recorrente para manifestação, concedendo-lhe o prazo de 15 dias. Consta nos autos ofício de comunicação da Secretaria-Geral do CONAT, do citado despacho, e respectivo aviso de recebimento destinado à representante jurídica da autuada, com ciência em 6 de fevereiro de 2020, todavia, até a presente data, não haver manifestação nos autos acerca do objeto de despacho da Procuradoria-Geral do Estado.
Presidente, em síntese, esse é o relato. Obrigado, doutor Ilson. Indago ao doutor Wander se o relato guarda com a matéria, período, e se guarda identidade no relato. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Nosso processo aqui, a diferença, sem dúvida, é o objeto da infração, do auto de infração. Contudo, a matéria suscitada pelo julgador de primeira instância quanto à nulidade é a mesma. Então, vou fazer apenas uma observação, que no nosso processo aqui, o objeto é lançar crédito indevido de ICMS proveniente das operações de entrada. Contudo, o julgador de primeira instância, acatando a preliminar de nulidade formal já bem relatada pelo conselheiro Leilson, acatando essa preliminar, ele não adentra a aspectos meritórios do presente processo. Então, eu creio, senhor presidente, que nós temos condições de aproveitar o relato do conselheiro Leilson nessa parte pertinente à nulidade processual. Obrigado, doutor Wander. Doutor Elineide. Apenas reforçando, as datas são as mesmas. As datas do início da ação fiscal, do término da ação fiscal, da postagem, guardam similitude com as do processo do conselheiro Leilson. Obrigado, doutor Wander. Doutora Elineide, suas observações. Bom dia, senhores. O meu processo, igualmente, só muda o objeto. A infração é a omissão de entrada de janeiro a dezembro de 2012, de mercadoria sujeita à substituição tributária decorrente de protocolo de ICMS e por CNAE. No entanto, não foi analisado o mérito, né, porque desde a primeira instância foi declarada a nulidade. Então, é a mesma nulidade declarada no processo relatado pelo doutor Leilson, tem o mesmo parecer e tem as mesmas informações constantes no final do processo. Tudo nesse aspecto é igual. Obrigada, doutor Franzé. Doutor Alexandre. Presidente, da mesma forma, o meu processo muda só o objeto. No caso, é uma omissão de saída do ano de 2012, em operações sujeitas à substituição tributária, e essa omissão de saída, ela foi detectada pela falta de emissão de documentação fiscal. No restante, ele é igual aos demais. O julgamento de primeira instância se ateve só à questão da nulidade formal. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Marcos Mota. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Igualmente, presidente, o meu aqui se trata também de uma omissão de entradas, idêntico ao da doutora Elineide, mudando apenas o período, que é para 2013, o dela 2012. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, primeiramente, bom dia, né, a todos os presentes. O nosso processo também, presidente, ele é similar ao do doutor Alexandre, né, omissão de vendas referente ao exercício de 2013, mas os outros detalhes com relação às notificações é exatamente igual aos outros processos, né, que tudo é fruto de uma mesma ação fiscal, né, e todos os processos passaram pelo mesmo problema com relação à postagem, né, todos foram postados na mesma data. Então, a decisão de primeira instância se limitou basicamente a tratar dessa nulidade. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Biratã, o senhor já verificou, né, que acho que uma manifestação do senhor no primeiro processo alcança a todos. Com a palavra, procurador do Estado, doutor Biratã Andrade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, né, todos aqui presentes, conselheiros, doutora Silvana, doutor Gilson, doutora Lúcia, enfim, no caso dos 6, né, são seis autos de infração, 6 processos, a gente vai ter uma única discussão que é em relação à nulidade, porque, assim,
Caso se acate a nulidade, se encerra o processo. Caso contrário, caso a nulidade seja afastada, o processo terá que retornar à primeira instância, para que, a partir daí, se dê início com o julgamento, né, e, a partir daí, do julgamento, os atos subsequentes. Então, assim, acho que foi bem compreendido aí pelo relato do doutor Leilson, que a grande questão que gerou esse entendimento de nulidade, inicialmente, foi o fato de tanto o julgador como os pareceristas terem entendido que havia extrapolado o prazo legal para a conclusão da ação fiscal. No caso, na época, tinha previsão de 180 dias, né? Então, esse prazo, ele se encerrou no dia 3 de outubro de 2017, e pelo documento acostado aos autos, né, constava aí um aviso de recebimento do dia 6, né, salvo engano, acho que foi dia 6 de outubro. E, a partir daí, então, se entendeu que a ação fiscal havia extrapolado o prazo para o seu encerramento, o que gerou as nulidades. Quando esse processo, então, veio para a discussão, se verificou que a questão merecia melhor apreciação, até porque a conclusão dos trabalhos fiscais, ela tem como um dos marcos previsto na lei para aceitos como prazo para conclusão, né, o termo de conclusão, a postagem. Né, porque, veja bem, nós não estamos falando aqui de prazo decadencial, não estamos falando aqui de prazo prescricional, então não é a ciência do contribuinte que vai estabelecer esse marco final. Nós estamos falando de um prazo específico previsto na nossa legislação estadual para a conclusão dos trabalhos fiscais. E dentro desse prazo específico, que não, repito, não é um prazo decadencial nem prescricional, dentro desse prazo específico, o marco final aceito é a postagem nos Correios. Até porque deve ter se pensado muito na época a possibilidade, né, do contribuinte muitas vezes se furtar, né, eventualmente isso pode acontecer, né? Digamos, eu estou tentando encerrar uma ação fiscal, já está na iminência de encerramento do prazo, e eu encontro dificuldades para fazer a intimação do contribuinte em relação àquele encerramento. Então, assim, aí poderia existir um efetivo prejuízo para a conclusão dos trabalhos e o cumprimento do prazo. Daí porque a legislação prevê como como documento válido a postagem nos Correios. E aí foi feito, na época, foi solicitado aí uma informação, né, dos agentes fiscais em relação a essa postagem. Eu não estou recordando aqui se, acho que justamente pela ausência, né, porque, salvo engano, aí me corrijam os relatores, né, mas, salvo engano, constava esse aviso de recebimento no dia 6, mas não constava a postagem. E aí tem uma informação fiscal onde a auditoria fiscal, o pessoal responsável pela auditoria dos agentes que trabalham na ação fiscal esclarecem, né, que dentro do prazo previsto para o encerramento da ação fiscal, no caso seria dia 3 de outubro, né, que completaria 180 dias, a servidora Ana Paula Bezerra Pinheiro, matrícula 10.457, lavrou os autos, que aqui menciona, emitiu o termo de conclusão número tal, todos datados de 2 de outubro de 2017. Nessa mesma data, a supervisora visitou todos os autos de infração, e no dia 3, que é essa data limite, né, 3 de outubro, foi emitida a lista de postagem dos Correios. Objeto número DW, aí tem toda a numeração aqui, contendo os AIs acima mencionados, seus anexos e o respectivo termo de conclusão. Essa primeira lista aqui, ele esclarece que é um documento de postagem emitido pelo setor SESEG, né, responsável pelo recebimento de todos os documentos emitidos pela célula. No caso aqui, pela Secretaria da Fazenda, através da sua célula, e que precisam ser postados nos Correios. Então, assim, nesse primeiro momento, digamos assim, a auditoria
auditoria ainda não teria implementado ainda o ato capaz de consolidar a conclusão dos trabalhos dentro do prazo, porque, nesse momento, teríamos apenas uma lista, mas sem a devida postagem. Mas, logo no parágrafo seguinte, ela explica que, ainda nesse mesmo dia, né, no dia 3 de outubro, a Cefaz-Sesec entregou seus objetos na Agência dos Correios, 1230-0098, né, a agência lá Dragão do Mar, conforme ateste o documento comprovante do cliente em anexo. E aí tem um documento aí que ela junta, onde consta o objeto, DW 847208-739-BR, referente aos documentos reportados, e esse documento é um comprovante do cliente emitido pela Agência dos Correios, que relaciona todos os objetos recebidos do cliente naquele dia. Então, assim, esse documento, sim, então comprovaria aí, seria uma comprovação da postagem, né? Então, aí, por esse documento, estaria perfeitamente válida a ação fiscal e comprovada a sua conclusão dentro do prazo limite estipulado pela lei. E aí tem um esclarecimento aqui em relação ao aviso de recebimento, o último parágrafo, onde ela diz que o fato do carimbo dos Correios com data de 6 de outubro, o carimbo do Correio com data de 6 de outubro se deve ao fato de, no período, estar em greve, no período que foi postado, e isso teria gerado esse atraso, né? Mas, assim, independente da questão da greve, pelo menos foi o que eu observei aqui, o que eu vejo aqui, o aviso de recebimento, 6 de outubro, até é um prazo razoável. Assim, se efetivamente houve a postagem no dia 3, a parte ter sido intimada, porque, na verdade, esse dia 6 de outubro é efetiva intimação da parte. Pelo que eu entendi aqui, é o aviso de recebimento. Salvo engano, aqui tem até assinatura. Deixa eu só verificar aqui, mas parece que tem até... Aqui, ó. O recebedor, tem aqui uma pessoa assinando, data da entrega no dia 6. Então, assim, para mim, essa questão da greve dos Correios é até desnecessário comentar, porque, assim, foi postado no dia 3 e entregue no dia 6. Mas o que nos importa aqui, para fim de conclusão do trabalho fiscal e cumprimento do prazo, conforme norma estabelecida na nossa legislação estadual, é a postagem. E a postagem aqui está correta dia 3. De qualquer forma, foi sugerida uma diligência, foi acatada e houve um despacho aqui no sentido de encaminhamento, porque, assim, nada como ouvir a parte, porque, assim, a partir do momento que você tem autos anulados desde a primeira instância, no caso, através de julgamentos e com parecer, e aí você, de repente, muda totalmente o rumo, né, dessas ações, com um documento novo, que até então não tinha sido trazido aos autos, então entendeu-se pela necessidade que o contribuinte, né, tivesse o devido conhecimento para que, então, ele pudesse manifestar. Então, assim, uma questão até de segurança, uma questão, assim, até de atender ao devido processo legal, contraditório, dar oportunidade para que o contribuinte pudesse tomar conhecimento desse documento que até então não constava nos autos. Isso foi feito, consta, então, aí, inclusive, os senhores devem ter recebido aí, né, porque então, até então não constava dos autos, mas a doutora Silvana fez a digitalização, fez um encaminhamento para os conselheiros, para a procuradoria, onde consta esse despacho, a intimação do contribuinte, acerca da intimação para se manifestar sobre esse documento, e houve, então, no caso, silêncio da parte, ou seja, não houve qualquer manifestação, o que acaba, de alguma forma, digamos assim, legitimando e, digamos assim, eliminando quaisquer dúvidas que, eventualmente, pudesse ainda surgir em relação a esse aviso de recebimento,
a essa questão tão essencial aqui para o deslinde dessa nulidade, né? Então, assim, diante de tudo que foi colocado aqui, diante do aviso de recebimento ser do dia 3, data limite do prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais, diante da intimação do contribuinte para se manifestar sobre esse documento trazido aos autos e diante do seu silêncio, nós, então, entendemos que essa nulidade deva ser rejeitada e o processo, então, retornar ao seu início, né, para novo julgamento. São essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Presidente, eu acho que a palavra. os esclarecimentos trazidos pela auditora e também os documentos anexados aos autos, também os procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral do Estado, né, a inação por parte da empresa, no caso, a representante jurídica, acho que evidencia, presidente, a necessidade de que esses autos devam retornar em primeira instância para julgamento de mérito, dado que, a meu ver, a nulidade, que seria uma nulidade absoluta, né, já é pacificada neste CONAD, de extrapolação de prazo, não estariam configuradas. Não estaria configurada, no caso, essa nulidade. Senhores, o processo continua em debate. Senhor presidente. Sim, doutor Alexandre. Fazer aqui também uma observação muito simplória, já foi colocado aí de forma muito clara pela Procuradoria. O artigo, deixa eu só me... O artigo... Vou pegar aqui, senhor presidente, me perdoe. O artigo do nosso regulamento do ICMS, que trata sobre a questão da remessa, da finalização da ação fiscal da remessa ao contribuinte, ele, na realidade, ele traz de forma muito expressa, de forma muito clara, que o prazo ele vai ser contado, ele terá como termo final a data da postagem nos Correios, né? E aí, como o doutor Leils colocou, como o doutor Biratã também já colocou aqui também, de forma muito didática, inclusive, nós temos efetivamente dentro dos autos uma comprovação fática, uma comprovação material de que houve a postagem no dia 3. Né? Eu até digo nem só pela essa lista de postagem, porque pelo que eu entendi, essa lista de postagem ela é feita pela SESEC, né? Mas pelo próprio comprovante de recebimento nos Correios, que consta como a data de postagem o dia 3 para todos esses autos de infração, né? Então, eu não estou vendo uma maior dúvida em relação à necessidade de retorno desses autos à primeira instância para novo julgamento e análise do mérito, não, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. O processo está em debate. Alguém mais deseja falar? Creio que todos já têm convencimento firmado. Eu vou colher o voto do doutor Leilson e a mesma decisão se aplica a todos os processos. Tranquilo? Doutor Leilson, como vota o senhor? Presidente, conheço do reexame necessário para dar-lhe provimento no sentido de modificar a decisão de primeira instância, no sentido de que seja retornado para novo julgamento, enfrentamento do mérito. Por forma de intervenção oral do representador do PGE, não é isso? Isso. Seguinte aqui. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, acompanho o voto do nobre relator nesse processo e já no nosso processo de nossa relatoria também voto da mesma forma para conhecer do reexame necessário, dar-lhe provimento, né? Não acolhendo a decisão de primeira instância que declarou a nulidade e assim determinando o retorno dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos.
Com os relatores, presidente. Doutor Alexandre, como vota? Presidente, sem nenhum demérito à decisão da primeira instância, que naquele momento só tinha realmente em mãos o AR, não é? Que consta o dia 6, não tinha o conhecimento dessa questão da greve também, então, sem nenhum demérito à decisão da primeira instância, eu acompanho o primeiro relator, senhor presidente, para o retorno dos processos à primeira instância. Doutor Henrique, como vota? Presidente, me acosto ao voto do relator e dos conselheiros aqui presentes também. Doutora Elineide? Também me acosto ao relator. Por isso, já votou. Então, esta decisão se aplica a todos os processos. Então, a segunda Câmara de Julgamento do CRT conhece do recurso de reexame necessário, dá provimento para reformar a decisão proferida em primeira instância, determinar o retorno dos autos para novo julgamento, conforme a manifestação oral do representador da PGE. Esta decisão. Senhores, a pauta de hoje já foi cumprida, percorremos toda a pauta, está aberto para assuntos gerais. Presidente, eu fiquei aqui procurando entender por que esse despacho foi da Procuradoria e não foi do Conselho da Presidência. Eu posso explicar, doutor Biratã, eu lembro. Lembra? Eu estava tentando me lembrar, não consegui. Pronto, foi o seguinte, à época, quando a parecerista fez o processo, ela não tinha essa informação. Aí a fiscal soube dos documentos e pediu para juntar. Aí foi com o senhor é o procurador do processo, né, dentro. Aí, então o senhor se manifestou no sentido de que fosse anexado e também fosse dado vistas fosse intimada a parte para quando o processo viesse para o conselho, não precisar mais mandar da intimação e perder tempo. Foi uma questão de economia. Economia, ou seja, pronto, era isso que eu estava calculando.